E aí, pessoal? Então, estava conversando com um amigo meu, sabe? E, enfim, eu não vou dizer o nome dele, mas ele, eu posso conhecer ele por quem planta banana. Ele vai entender. E assim, numa das nossas conversas, ele quase me chamou de esquizofrênico por estar fazendo esses vídeos, né? Falando sozinho, não tem ninguém aqui. Não sei se é esquizofrenia, mas faz bem. E hoje, falando com ele, eu tava com um artigo na cabeça. É um artigo meu. O nome é A Experiência do Olhar sobre o Ser Social na Feira Livre do Planalto, na revista Diafônia. Esse artigo, eu vou confessar a vocês, ele foi um artigo de uma disciplina. Eu queria mostrar ela aqui a vocês. Foi lá em Ciências Sociais, foi em Ciências Sociais, no primeiro período, Introdução à Antropologia, e tá aqui ele. Questionário. Aqui, e olhar. Aqui é o artigo que eu escrevi para a faculdade. 8 páginas, muitas notas de rodapé, vocês percebem. Inclusive, esse aqui tá bem melhor do que o que foi publicado. Cadê? Gente, tava procurando coisa sobre o chinchila. Desculpem. I'm so sorry. Essa foto aí é minha, que tá na capa, é minha, eu que tirei. Aqui, a experiência do olhar sobre o ser social. Por que eu digo que aqui tá melhor? Porque lá eu tenho as minhas notas de rodapé de uma outra forma. Aqui tiraram a maioria das notas de rodapé. Foi publicado em 28/6/2023, enfim, um mês aí de análise. Então, assim, tem o artigo para quem quer ler o artigo, mas eu queria ler o trabalho da faculdade, por causa das notas de rodapé que eu coloquei. Eu vou baixar. Ah, eu posso. Peraí. Ai, meu Deus. Esse amigo me deixou doidinho com uma filosofia. Filosofia é pra deixar a pessoa doida. Eu tô começando a achar que é isso. Hum. Então, foi na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, no Centro de Ciências Humanas, que é o Chinchila, Departamento de Ciências Humanas, curso de licenciatura em Ciências Sociais, componente curricular, Introdução à Antropologia. Maravilhosa essa disciplina, maravilhosa. Vicente Joy. Olhar experiencial sobre o antropossocial, perspectivas e inquietação. Tá vendo que até o texto mudou? Por quê, gente? Nossa professora, Ana Gretchen, nunca vou esquecer, ela foi quase deputada na França, viu, gente? Ela era suplente de um deputado lá na França. Aí, assim, Ana Gretchen, como explicar Ana Gretchen de um jeito fácil? Vou dizer assim, não tem. Ela é maravilhosa. Como pessoa, como ser humano, como uma professora. Então, assim, começou a pandemia. Isso foi. Tem a data? Não sei. Mas foi lá para 2023, 2021, 2022. Aí veio a pandemia e a gente não podia fazer experiências de campo, diários de campo, que a gente, os antropólogos, nós fazemos. Aí ela sugeriu que a gente fosse na feira livre, e fizesse uma análise antropológica na feira. E assim, no dia que eu tava indo pra feira, aconteceu muita coisa. Acho que aconteceu muita coisa. Eu vou relatando, por isso que deu 8 páginas, porque escrever pra mim é um processo, é quase como se eu estivesse dizendo a minha própria verdade. Não sei se Ana acreditou no que aconteceu, porque aconteceu muita coisa, mas eu queria ler um pouquinho pra vocês, tá bom? Diário de campo. O que é um diário de campo? Você vai pro campo e vai anotando o que tá acontecendo lá. Local da experiência. Olha, tem aqui. 22 de fevereiro. 4 dias atrás, há 4 anos.
4 anos e 2 dias. E teve um complementar, teve um dia a mais. 14/2 de 2020. Local da experiência: Feira Livre ou Popular do Planalto. Objetivo: optou-se por ir realizar a experiência na feira, tendo em vista que, além de ser um espaço de multiplicidade e diversidade cultural, sim, gente, uma feira você vai encontrar de todo mundo. Todo mundo tá na feira. É um lugar onde o sujeito da experiência vive. Eu sou o sujeito da experiência. Ai, eu vou ter que grifar isso. Eu sou o sujeito da experiência. Eu morava lá perto do. Eu morava em Pintibu, que era bem pertinho da feira, era do lado do trem. Aí eu pegava o trem e me deixava em frente à feira. Mas na época o trem, gente, era 25 centavos. Hoje é uns 2,50, R$ 3. Muita coisa mudou. Ademais, usou-se outro local de experiência de forma complementar, que foi esse 14/2, a saber, ônibus urbano ou transporte público. Gente, quando você entra no ônibus em Natal, tudo pode acontecer. Tudo pode. Gente, olha, eu saí da faculdade tão cansado, sabe? Eu fiquei lá 3 dias, eu quase mal ia em casa. Saí, eu disse, eu vou pra casa. Entrei no coletivo, perdi o coletivo, peguei o Corujão. Corujão é o último carro que passa. E o Corujão me acordou porque tava tendo um jogo lá. Ah, eu disse, ah, eu vou dormir um pouquinho, porque vai demorar pra esse ônibus pra poder passar. Então, tava tendo um jogo da ABC. E quando eu acordei, eu estava no fim da linha do terminal, que é em Felipe Camarão, que era do lado do meu bairro. Então, assim, eu tive que andar um pouquinho com sono. Mas eu digo assim, tudo pode acontecer dentro de um ônibus de coletivo. Já presenciei tantas e tantas coisas. Horário da experiência, às 8 horas, então foi de noite, e às 7h30. Observação: permaneceu-se no loco, que é o local citado, até o desenredo dos fatos narrados no corpo do texto. Planalto: comerciantes e feirantes, e policiais ou gambés. Vamos entender o que eu quis dizer com isso aqui. O Planalto é constituído de X centros de comércios de famílias de baixa renda, que participam, que participam a TECNE, da agropecuária, além de outras atividades, para complementar a renda salarial. Pois, segundo o RF de Oliveira, isso aqui é um jornalista lá de Natal, Borges, o Planalto antigamente constituía-se de pequenos lotes com atividades produtivas na agropecuária, na qual os produtos eram fornecidos para as feiras ou até mesmo para os supermercados de Natal. Contudo, por ser um bairro relativamente novo ou recém-criado, tais práticas ainda perduram e são extremamente importantes à economia familiar de parte dos moradores locais. Ou seja, é a agricultura familiar, lá do Planalto, a economia familiar, ela é importante porque é ela que supre certa parte os supermercados de Natal. Ao que é gambé? Gambé, ou gambés no plural, é uma gíria proveniente da língua marginal brasileira, utilizada para detentos para designar a polícia militar. Aí tem a citação, a MPCPOM, que é o Ministério Público do Ceará, e o CAOCRIM. Então, tipo, se vocês quiserem conhecer, tem essas gírias e tem todas as outras que eu vou utilizar dentro desse arquivo aí, lá, tá lá nas minhas referências. O olhar experiencial sobre o antropossocial na Feira Livre ou Popular do Planalto. Aos 20 de fevereiro de 2020, o presente autor, eu, fui à Feira Livre, ou Popular do bairro Planalto, localizado na zona oeste da cidade metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte. A Feira Popular acontece em Pintibu. Eu morava em Pintibu, na Nossa Senhora da Serra da Jurema. Era 30 minutos da minha casa, próxima à estação de trem.
Ao chegar ao local, observou-se que o movimento da feira já estava reduzido, tendo em vista o horário já avançado. Entretanto, famílias muito carentes aproveitam este horário, ou seja, tarde da noite, tendo em vista a diminuição no preço dos produtos ali comercializados, já que os comerciantes ou feirantes preferem vender seus produtos por um preço mais atrativo do que manter em estoque, os quais eventualmente se perdem em decorrência do tempo de armazenagem. Portanto, muitos dos que se encontravam ali naquele momento correspondiam a uma alta margem de porcentagem a pessoas em situações de vulnerabilidade social. Eu vou parar aqui para ler as notas de rodapé, tá? Segundo NJ, historicamente, não quero ler sobre isso. Ok. Aqui é besteira. Então, essa constatação, embora pareça preconceituosa, né, de que todos ali eram de baixa renda, não, ou todos não, a maioria, preconcebida sem embasamento teórico, advém de conversas informais, ou seja, eu conversei com as pessoas, com os que estavam ali. Por volta das 18h30, João, vamos chamar ele de João, um adolescente começou a canelar. Vamos descobrir o que é canelar. Em direção oposta à estação do trem. Aparentemente sem motivos. Na sequência de eventos, uma viatura policial ou barca chegou ao local. Talvez estivessem fazendo ronda, indo ao encontro a um dos comerciantes presente. Neste momento, deu-se o enredo do acontecimento. João teria roubado ou pulado certas mercadorias de uma venda e depois canelou do lugar. Canelar é se evadiu. Os policiais, seguindo informação de testemunhas oculares usavam óculos, se puseram de pronto a tentar ir no encalce de João. Após a saída da viatura local, aquela nuvem de curiosidade se dissipou e muitos começaram a relatar sobre o ocorrido. A seguir, se transcreve algumas das falas pronunciadas. Sujeito oculto. Tem que pegar ele, João. Vagabundo não pode ficar, sair impune, não. Não foi audível se o sujeito falou ficar ou sair, por isso que eu botei as duas opções. Sujeito oculto. Quem sofre o prejuízo é nós. Aquelas coisas referentes aos produtos furtados poderiam alimentar alguém que tivesse futuro. Não era para ir para a boca de um marginal. Aí ele cresce e, ao invés de ser, eu acrescentei, ladrão, vira um drogado. Isso se ele já não for. Interlocução do outro sujeito presente. Você viu para onde ele foi? Para onde João foi? Para a favela. Na certa, vai trocar os objetos furtados pela verdinha. O autor acredita que verdinha seja uma referência à maconha, dada a conotação de voz do sujeito e o teor do diálogo. Embora que, segundo o Ministério Público do Ceará e o CAECRIM, verde ou verdinha refere-se a dólar, ou seja, a dinheiro. Sujeito oculto. Ontem roubaram lá na minha casa. Dá para confiar nesse bairro? Não. Por isso, antes sem dinheiro. Se me roubarem, vão levar apenas o cartão. O autor da fala não informou a qual cartão ele se referia. Barca é uma gíria proveniente da língua marginal brasileira para detentos, para designar viatura. Então não vou ler isso aqui não. Quem quiser ler, que lê. É, ele, João, me parecia o bandido que me roubou mês passado no ônibus de algum lugar para Macaíbas. Sério? Interlocução do outro sujeito. Não sei. Talvez eles são todos iguais. Preto é uma coisa só. Final da fala inaudível. 6h50. Olha a hora, tá tarde, não é bom ficar aqui por essas horas. Não se sabe se o encalço levou a algo ou se os policiais conseguiram enquadrar ele, João. Pronto, aqui eu vou fazer uma análise desse diálogo. Tendo retratado mais ou menos os cenários e personagens da experiência, resta, pois, levar tudo em um campo epistemológico, tanto antropológico e, quiçá, filosófico. Eu nunca perdi minha filosofia nas ciências sociais. Primeiramente, antes de jogar João aos leões, como muitos fizeram, é preciso levar em conta alguns fatores sociais e econômicos do bairro, da cidade, do estado, da região, do país e, quiçá, das relações exteriores e internacionais.
Os tais fatores propiciam com que jovens, como João, sejam levados a atos amorais e antiéticos, tal como o ato do roubo. É preciso ter em mente que o mundo é um grande organismo e que todos os segmentos elencados também formam um organismo vivo e coletivo. Desta forma, se uma parte vai mal, as outras partes são influenciadas diretamente ou indiretamente. Contudo, tratar deste todo demanda muito tempo e, portanto, delimitar-ei na questão social e econômica do bairro. Caber em um momento posterior trazer à luz da discussão outros membros deste sistema. Segundo o repórter Silvio Andrade, no ano de 2019, no século XXI, há pessoas que vivem em situações de pobreza no Rio Grande do Norte e na região metropolitana de Natal. Muitos familiares vivem em barracos. Gente, quando você vai ali no Detran Natal, você vê de frente pessoas morando em barracos improvisados. Mesmo em áreas urbanas, há ruas sem drenagem que alaga e pavimento, e o transporte público é precário. Quando eu fui pegar o transporte público de Campina Grande, deu 10-0 no dia de Natal. É, no bairro- uma ocupação de terreno onde estava prevista a construção de um cemitério. Tipo assim, eles acamparam dentro de um lugar que ia ser um cemitério, entendeu? Para casas improvisadas. Não há transporte próximo, posto de saúde, escola, e os que estão lá são moradores que fugiram do aluguel, desempregados e muitos desalentados porque não conseguem emprego. Ir para Natal é uma forma de você dizer assim: eu estou desempregado, eu preciso ir para a cidade grande para arranjar emprego. Longe de ser apenas este os infortúnios da índole do bairro, mas este já oferece um panorama social da realidade vivida por parte dos moradores do bairro. Nesse sentido, longe de realizar uma defesa argumentativa de João, ou ter dele um bota-fora, que é um advogado, advogado que vai botar o detento fora, entendeu? Um bota-fora. Porém, é preciso compreender e sair do discurso do senso comum, vulgar e rasteiro, o qual propagandeia a ideia de que João fez o que fez por ser negro, por ser sem futuro, por ser um drogado, como disseram lá no áudio. Foi porque foi transcrito, tá, gente? Ou noia, etc. Como se a culpa estivesse sempre no sujeito que, em muitos casos, recorre a atos extremos para se dar o seu sobreviver. O julgamento social é, o julgamento social é bem fácil de ser formado. Basta somar um mais um, e isso resultará em um. Ou seja, em uma opinião comum para três ou mais pessoas. Porém, a compreensão e a investigação dos fatos, os quais levam um sujeito às ações condenáveis moralmente, são de difíceis elaboração e interpretação. Por isso seria mais cômico ou mais fácil julgar a ação por si, do que entender as circunstâncias por trás da ação. Sobre a ação de João, para não cair no achismo, uma reflexão surgiu durante a experiência. A reflexão pode ser sintetizada na digestão de palavras, seguida da interpretação típica, sobretudo do português, a qualquer reflexão. Por quê? Antes de um sujeito chegar ao extremo de ir furtar algo, por certo modo, ele já pensou sobre a ação, ponderou os pormenores, está ciente das circunstâncias e das consequências, etc. Mas, mesmo com tudo isso em mente, o sujeito ainda realiza a ação. Por quê? Por certo, haveria alguém que poderia tentar simplificar a questão a dizer: se ele estivesse em uma condição desfavorável, por que não pediu ajuda a alguém? A tentativa de resposta é uma pseudo-resposta. Na verdade, ela leva a questão mais por trás, pois se um determinado sujeito chega ao ponto de roubar, quantos não ele já escutou até perder a crença na suposta bondade do próximo? Porque o próximo, com suas caridades, ajuda certos indivíduos e outros não? Porque existe a caridade. Mas alguns recebem a caridade e outros não. João, sendo um jovem negro, os não ouvidos, recebidos, advêm de sua etnia, já que sabemos que há no Brasil um racismo estrutural e institucionalizado no seio da sociedade, e que, para, a partir disso, teria sido decretado: os pretos não têm cultura.
da mata, da mata. Ou, por exemplo, os achismos morais retratados nas falas transcritas, lá de cima. Em uma outra perspectiva, experiência minha, em um ônibus no dia 14 de fevereiro do ano vigente, entrou um jovem branco. Ele estava a vender doces, pipocas, etc. Quem é de Natal ou quem já veio a Natal já pegou condições públicas e deve, por certo, ter presenciado tal ação. Já é tão corriqueira, né, para um natalense. O garoto recebeu vários sim. Muitos daqueles no ônibus naquele dia compraram os itens do jovem e desejaram boa sorte, etc. Entretanto, mais à frente no trajeto, um homem jovem, dessa vez negro, subiu ao ônibus. Antes de anunciar os seus produtos, ele distribuiu para todos a mensagem na foto ao lado. Olá, pessoal, me chamo, eu borrei, tenho 22 anos e esse é meu trabalho. Todos os dias subo nesse coletivo para vender essas água mineral que custa R$ 1 e a promoção da jujuba, 3 por 2. Só uma jujuba já é R$ 1, pois é com esse dinheiro que eu sustento minha casa e minha família. Tenho um filho. Se não puder comprar, eu agradeço, mas se puder ajudar com qualquer quantia, agradeço, pois já ajuda na próxima passagem. Deus é fiel. Então, teve o moço branco vendendo as suas coisas, recebendo vários sims, e depois chegou esse rapaz de 22 anos. Ele não estava pedindo só por ele estava pedindo pela família dele. Embora a mensagem causasse um impacto emocional a qualquer um com um tanto de humanismo, foram poucos. Foi sim, ou seja, ninguém comprou dele. Retomando as rédeas da pergunta, seriam os não advindos de um certo seletismo social? A ajuda humanitária é direcionada ou é para todos? Aos que ajudam, vós ajudais sem ver a quem? O Narciso acha estranho aquilo que não é espelho. Sem querer esgotar a profundidade do porquê, mas talvez seja certo afirmar que o João passou por X situações constrangedoras, racistas, preconceituosas, etc., até chegar à constatação de que roubaram a sua opção. Todavia, somente o racismo estrutural e a ajuda seletiva não são o suficiente para chegar ao porquê desejado. Há, na verdade, X fatores. Eles são perceptíveis em graus distintos, para alguns de forma sutil, pois não fazem parte de uma bolha social, mas para outros se sentem esses fatores. Para usar uma expressão nordestina, enquanto foi-se de mula, pois eles machucam, segregam, levam o homem ao extremo da necessidade, do sentimento de falta, da luta, por sua sobrevivência diária, etc. Antes de se afirmar que João ou José fez o que fez por isso ou por aquilo, por que não pensar nos problemas reais? Por exemplo, o abismo de desigualdade, onde uns têm muitos e outros têm nada, ou quase nada. Ou na segregação cultural, decorrente da hegemonia cultural, ou na falta de oportunidades, principalmente para as mulheres, as quais têm que lidar e sobreviver em um mundo machista e misógino, etc. Porque são estes, de fato, os agentes a serem refletidos e julgados, enquanto os problemas comuns a todos e todas, que sentem na pele a dor advinda da índole social. Eu paro aqui, tá bom? É, é isso.